Pessoal, nesse vídeo a gente vai ver o experimento de Helmholtz. Basicamente, trata-se de um bulbo com eletrodos, o bulbo cheio de hélio e algumas bobinas ao redor. Vamos explicar esse experimento numa versão esquemática, depois eu mostro o detalhe experimental. A gente tem aqui no começo um filamento que é aquecido, alimentado por uma fonte AC de 6,3 volts. Ao aplicar essa diferença de potencial, esses elétrons são emitidos, alguns elétrons são capazes de passar pelo esse orifício nesse eletrodo, que é um cilindro oco, e aí você tem um segundo eletrodo, também um cilindro oco. Eu aplico uma diferença de potencial de 220 volts, de tal forma que o campo elétrico no interior fique mais ou menos uniforme e nessa direção. Os elétrons passam a ser acelerados por conta da força elétrica e a partir daqui se movimentam com velocidade v, se nenhum campo magnético estiver presente. Se você aplicar um campo magnético pela força de Lorentz, que é a somatória da força elétrica e magnética, você vai ter uma variação na direção e no sentido dessa velocidade. E aí a gente vai observar o feixe fazendo curvas. Se o campo magnético for saindo da lousa, e a velocidade da esquerda para a direita no vídeo, então a força de Lorentz vai ser para baixo. Mas como a gente está tratando de cargas negativas, essa força é para cima e a gente vai ver o feixe fazendo curva para cima. A gente não consegue ver o elétron, mas a gente consegue ver o hélio ionizado. O hélio, quando ele perde um elétron, ele tem essa configuração e forma um gás ciano. A gente consegue acompanhar a direção desse feixe. Vamos ver experimentalmente como isso acontece. Esse aqui é o meu setup experimental. Essa aqui é a minha fonte AC de 6 volts. Essa aqui é a minha fonte de 220 volts que vai acelerar os elétrons. E aqui, só elas estão ligadas, essa minha fonte que alimenta as bobinas não está ligada ainda. Eu posso ver o meu filamento aceso e o feixe bem fraquinho. Eu vou desligar a luz da sala para que a gente possa ver mais detalhes. Agora com a luz apagada, você pode ver aqui o meu filamento aceso em mais detalhes e os meus dois eletrodos ocos. Veja, em mais detalhes, dá para ver que o eletrodo é cilíndrico e oco. Por enquanto, apenas o campo elétrico está atuando. Ao aplicar a diferença de potencial nas bobinas, então eu observo o efeito do campo magnético no feixe. Ele faz o feixe curvar, certo? Veja só, que interessante. A gente não é capaz de ver os elétrons, sim o hélio ionizado. Em outras palavras, o que a gente tem aqui são os elétrons sendo acelerados pelo campo elétrico, o que produz uma diferença de energia cinética, uma diferença que realiza trabalho, e o campo magnético variando a direção e o sentido da força, da velocidade desses elétrons. Ou seja, o campo magnético nunca realiza trabalho. Pessoal, esse aí é o experimento de Helmholtz que nos ajuda a entender um pouquinho melhor a força de Lorentz. Um grande abraço, a gente se vê no próximo.